Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 2. Neemias 2. Dezessete. Neemias 2, 17 ao 20. É o texto que a gente está trabalhando alguns minutos aqui. Então lhes disse Neemias, dizendo ao povo: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: dispomos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, nos desprezaram e disseram: quereis fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Muito bom. É o seguinte, finalmente, queridos, Jerusalém está sendo reedificada. Finalmente, até que enfim, se levantou alguém para ajudar as famílias a reconstruírem as casas e reconstruírem o templo. As casas sendo reconstruídas, restauradas, simbolizava a restauração das famílias. O templo sendo reedificado, simbolizava de que a vida espiritual da nação estava entrando no eixo. E por mais de 150 anos, Jerusalém, desde o período em que são levados de Jerusalém para a Babilônia, esse território, essa área da vida do povo, ela está em opróbrio. Pela desobediência das famílias dos judeus, Deus então corrige esse povo, levando-os em cativeiro para a Babilônia. Só ali seria em torno de 70 anos. E é interessante que mesmo depois que Daniel consegue discernir o final do cativeiro, e Daniel ele entra num conflito muito grande, por isso que nós iniciamos a nossa campanha de oração e de jejum em Daniel 10. Porque Daniel passa ali 21 dias, 3 semanas inteiras, clamando, buscando a face do Senhor. Por quê? Porque o povo já estava liberto, o povo já estava livre para voltar para Jerusalém. Mas o povo decidiu ficar, pela comodidade que a Babilônia oferecia. Aí você fica pensando: não, mas a Babilônia não foi o opressor que levou, só que a Babilônia já estava tomada pelos medo-persas. Não tem mais Babilônia sob controle. Agora o povo está livre. Ciro e outros líderes, eles já liberaram o povo, soltaram o povo. E agora esse povo não quer retornar, porque está tudo em opróbrio. Foram muitos anos de abandono. Como é que deve estar Jerusalém? Jerusalém está arruinada. Eu vou ficar nesse conforto, numa civilização já estabelecida. Vamos ficar aqui na Babilônia. Oh, coisa terrível, olha que frase horrível, vamos ficar na Babilônia.
símbolo, sinal de paganismo. Mas e as casas? E as famílias que precisavam ser restauradas? E os lares que precisavam ser reedificados? Bom, isso aí já é outra coisa. Nós vamos ficar por aqui mesmo. E esse é o motivo pelo qual, no capítulo 10 de Daniel vai buscar o Senhor. E vai clamar ao Senhor. Porque Daniel sabia que o povo precisava voltar para reedificar o templo, para reedificar a vida espiritual. Precisava voltar para reconstruir as casas, para trazer restauração para as famílias. Então, esse é um cenário muito interessante, porque os judeus preferiram ficar no conforto da Babilônia civilizada, ao invés de voltar para Jerusalém e reconstruir tudo que ficou em ruínas. Você sabe que às vezes é mais fácil mesmo. É mais fácil mesmo a gente procurar um outro cenário, procurar uma outra família, procurar um outro casamento, ter outros filhos, do que nós temos um trabalho para reedificar casamentos que estão arruinados, filhos que estão dando trabalho. Infelizmente, somos uma sociedade que não está disposta a pagar o preço para arregaçar as mangas, para suar, para restaurar o que precisa ser reedificado. Na verdade, nós somos uma sociedade imediatista. A gente não restaura nada velho, a gente compra tudo novo. Celular deu um problema, vamos comprar novo. Ventilador deu um problema, vou comprar novo. Televisão deu um problema, vou comprar novo. Ninguém restaura mais nada. E a questão é que essa filosofia, essa ideia, ela afetou o relacionamento. Somos uma sociedade, não uma igreja, né? Mas somos uma sociedade que relativiza tudo, de relacionamentos descartáveis também. Então, a gente está num tempo muito complicado. Esse era o tempo. E muitos anos, meus irmãos, muitos anos se passaram. Os judeus deixaram passar muito tempo. Eles procrastinaram o máximo, eles adiaram o máximo que podia para voltar para Jerusalém, para reedificar a casa, para restaurar a família. E interessante que os primeiros que regressam, os primeiros que voltam a Jerusalém para reiniciar, eles voltam para reiniciar a construção do templo. Tem um homem na Bíblia estratégico, foi o primeiro governador da Judéia depois do cativeiro, que foi Zorobabel. A Bíblia fala sobre ele. Mas o que acontece quando eles começam, naquele grupo pequeno ainda, porque a maioria ainda queria ficar na Babilônia, queria ficar nos grandes centros, queria ter uma vida farta, queria ter conforto, queria estar onde já estava tudo pronto, tudo restabelecido. Um grupo pequeno veio sob a liderança de Zorobabel, e eles tentaram reedificar os muros. Está registrado em Esdras, depois você lê Esdras capítulo 4. Só que os inimigos começaram a atacar. Os inimigos que já ficaram ali em Jerusalém, tomaram posse daquele território que os judeus haviam deixado na ida para o cativeiro, eles estavam lá. Então, quando Zorobabel volta para reedificar ali, ele já encontra os inimigos. Esses inimigos atacam, perturbam, então eles desistem. Sabe quantos anos passam da tentativa do primeiro grupo que vem da Babilônia para Jerusalém, para tentar reedificar os muros e o templo? Em torno de 16 anos. Você sabe o que é? 16 anos. Precisamos restaurar a vida de um casamento, precisamos restaurar uma família, precisamos restaurar a vida espiritual, e o inimigo não deixa, e você recua, e você não insiste, e aí que acontece algo tremendo, porque Deus é um Deus que cuida do seu povo, Deus é um Deus de família, Deus é um Deus de espiritualidade, Deus é um Deus que quer ver o seu povo diante dele. Deus quer o seu povo convertido para Ele. Porque quando um povo se volta para Deus, quando eu me volto para Deus, a ideia é que, consequentemente, eu volte para minha casa, eu volte para minha família.
Quando eu me converto, quando eu me volto para o Senhor, consequentemente eu me volto para minha esposa. Eu me volto para os meus filhos. E aí Deus levanta profetas. Levanta duas vozes proféticas poderosíssimas desse tempo aqui. Zacarias e Ageu. Os homens que começam a levantar a sua voz. E nesse período de Zacarias, que é contemporâneo de Ageu, acontece um avivamento. O povo se volta para a palavra do Senhor. O povo se dobra diante da palavra do Senhor. E aí passa alguns anos e aparece um homem chamado Esdras. Esse homem começa estrategicamente a fazer uma reforma espiritual através da palavra de Deus. O escriba começa a ensinar a palavra, começa a reunir a nação, começa a fazer um ajuntamento para que o povo estivesse novamente escutando a palavra de Deus. E aí, paralelamente, contemporaneamente, vem Neemias, zeloso, preocupado com o seu povo que está no cativeiro, e buscando informações, ele acaba pedindo licença ao rei para ir a Jerusalém, que está em escombro, as casas estão destruídas, e esse é o cenário que a gente está vendo aqui nesse texto de Neemias. Muito bem, eu queria definir 3 pontos interessantes aqui para a gente pensar, e a gente vai voltar para finalizar no texto bíblico. Primeira coisa que eu acho relevante a gente pensar: o tempo em que as coisas ficam abandonadas. O tempo em que as famílias, os casamentos, os relacionamentos familiares ficam debaixo de abandono. Quando eles são levados para a Babilônia, Jerusalém fica abandonada. As casas ficam abandonadas. O templo fica abandonado. Os muros que haviam sido destruídos e queimados não existem mais. Então você imagina uma casa sem muros, sem proteção, sem amparo. Então o tempo, ele é estratégico, ele é curioso. A gente precisa entender que quanto mais o tempo passa, uma determinada família, no ambiente conjugal, em que precisa de conserto, precisa de reforma, e não se reforma, e não busca imediatamente uma restauração, pior fica. Por isso que a gente sempre diz, vou dar uma palavra bem específica para jovem e para adolescente. Se nós queremos vencer a tentação, você precisa fugir dela assim que ela aparece. Você está sendo tentado em pensamentos, em visual, ou qualquer outro segmento do seu ser, da sua vida, você se percebe, à medida que você responde logo, espiritualmente, a essa investida, você tem 99% de chance de não ceder à tentação. A questão toda é você estar sendo tentado e for alimentando e deixando o tempo passar sem tomar uma atitude. Então, quanto mais um casamento entra numa crise, entra num desgaste, quanto mais o tempo passa e ninguém coloca a mão para resolver aquilo, mais a propensão de Satanás tomar aquele território. Mais complicado vai ficar as resoluções. Mais magoado você vai ficar com o outro, mais aborrecido você vai ficar com o outro, e pior, você vai começar a ter imaginações do que o outro está fazendo, do que o outro está falando, ou do que o outro está pensando. Então eu quero analisar esse tempo enorme que Israel abandonou as suas casas, a sua espiritualidade. E ainda que eles queriam ficar na Babilônia, aí se adaptar àquele estilo de vida babilônico, aquele estilo de vida pagão. O tempo, ele é precioso. Aqui é Cronos. E se Israel se voltasse para o Senhor,
à medida que começasse a perceber que a casa estava destruída, que os lares estavam destruídos, e que Deus estava usando o sofrimento para corrigir o povo, e se o povo se voltasse logo para o Senhor, aí as coisas seriam diferentes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em que nós muitas vezes dentro desse cenário, nós nos decepcionamos e nós nos frustramos depois de fazer uma tentativa de consertar a coisa. Já viu uma situação dentro da casa complexa, em que você não está adiando a resolução, você vai como Zorobabel e vai lá e tenta resolver, e vai lá e tenta fazer alguma coisa, mas você não tem o resultado imediato. Não deu certo, parece que não deu certo. E foi o que aconteceu, logo depois vieram ali os 16 anos, né? O povo se estagnou. E aí a gente se decepciona. É um casamento em crise, é um cônjuge que está gerando dificuldade, é um problema com o filho. Aí você toma uma iniciativa, você faz alguma coisa e aí aquela coisa não dá certo. Aquela sua estratégia parece que não funcionou. E aí você acaba se frustrando. E aí você acaba desistindo de investir. Você desacredita que pode acontecer uma mudança, de que um milagre pode acontecer. E isso está muito aqui, dentro desse ambiente, dentro desse cenário. Só o que acontece? Dentro desse ambiente, lembra que Zorobabel ficou ali e ele tentou, mas os inimigos atacaram. Às vezes você está tentando resolver uma situação dentro da sua família, dentro da sua casa, seja com um casamento, seja com um filho. Agora você imagina, depois de anos ou depois de um tempão, daquilo ali está desgastado, a gente acha que vai resolver numa semana. Não vai. Deus, ele trabalha mediante a processos. Então você imagina um histórico familiar desgastado, que vem de anos. E às vezes vem até de gerações, não vem nem daquele casamento, já vem lá de trás. Aí você, não, agora eu estou no Senhor e vou tomar uma resolução para resolver isso e vou fazer igual a Zorobabel. Aí você, poxa, bate de frente, aquilo não é resolvido. Porque você não foi nas raízes daquilo. Você não encontrou as causas, você tentou combater efeito. E combater efeito não adianta. E é aí que acontece a iniciativa de Deus. Deus então vem com uma voz profética e começa a insistir com você e começa a incentivar você a voltar para o processo, a não abrir mão da sua casa, a não abrir mão do seu filho, a não abrir mão do seu casamento, por pior que esteja, por mais complicado que esteja, por mais em ruínas e cheirando a mofo que esteja. Deus levanta então a voz profética aí que tem a influência da palavra de Deus. Aí o que eu acho, o que eu penso, os meus achismos, a minha inteligência, a minha experiência, ela cai por terra, porque agora quem está em evidência é a voz profética, é a palavra de Deus. Então a gente, às vezes, num casamento em crise, as pessoas são muito levadas pela parte emocional, cada mágoa, cada ressentimento, né? E ela já, agora, e a palavra de Deus, o que diz? A pessoa chega querendo contra-argumentar sobre a vontade de se separar, de se divorciar, porque não suporta mais. O que a palavra de Deus diz, então? O que a voz profética fala? A gente já empurra, né, pastor Saulo? A voz profética, a palavra. Então, esse é um ponto muito interessante. O terceiro ponto, para a gente concluir. Primeiro, muito tempo de abandono. Segundo, nossas tentativas frustradas. Terceiro, levantando uma geração de restauradores. É aí que a gente entra em pessoas, em homens como eu e você. É aí que a gente encontra os Esdras. É aí que a gente vê os Neemias. É aí que a gente vê o Ageu. É aí que a gente vê o Zacarias. Deus levantando uma geração disposta a não abrir mão de suas casas e não abrir mão da espiritualidade, de uma vida com
É aí que nós precisamos repensar. E eu creio, meus irmãos, a gente olha hoje para o cenário familiar, a gente olha para quanto famílias estão desgastadas, estão destruídas. E às vezes as pessoas não acreditam mais, não creem que Deus pode fazer uma mudança. Mas a mudança que Deus quer fazer é uma mudança, a gente viu isso aqui na quinta-feira, é uma mudança que Deus quer fazer em parceria comigo. Eu posso ser canal, eu preciso ser canal da mudança. As minhas atitudes, as minhas intenções para ver a minha casa restaurada depende de Deus, depende prioritariamente dele, mas também depende de mim. Não se pode colocar tudo na conta de Deus. E aí é que a gente se volta para esse cenário de Neemias, esse ambiente, esse período onde Deus começa a levantar restauradores. Deus começa a levantar restauradores da espiritualidade do povo. Esdras vem e começa a levantar a espiritualidade através da palavra. Irmão, você lê Esdras em determinado momento tão emocionante, em que ele reúne o povo e ele começa a ler a palavra. E quando ele começa a ler a palavra diante do povo, eu não sei como, pastor, aquela multidão, não foi um milagre, todo mundo escutar, num ambiente aberto, 100% das pessoas começaram a chorar e se arrepender diante da palavra de Deus. Então toda restauração, seja em qualquer área, ela começa com temor e tremor diante da palavra. Porque se a palavra de Deus não tiver mais esse efeito na nossa vida, aí não adianta, nada mais vai ser restaurado. Mas a partir do momento em que a palavra tiver um peso intenso e profundo na minha alma, aí as coisas podem mudar. Se eu me quebranto diante dessa palavra, aí tem chance de tudo ser restaurado. Então, queridos, aparece um cenário, um período onde Deus levanta restauradores. Você acredita que nós estamos num período tão caótico quanto o período daqueles homens, desde Daniel? E você acha que não seria o momento de clamarmos a Deus, submetermos a palavra de Deus para que se levante restauradores no nosso meio? Eu quero terminar mostrando atitudes restauradoras, atitudes que podem restaurar vidas espirituais e, consequentemente, podem restaurar lares, casas e famílias. Primeiro, verso 1, Neemias capítulo 1. Se for para Neemias capítulo 1, você vai ver que a primeira grande atitude para se restaurar tanto a espiritualidade de uma nação, quanto as casas e a vida familiar do povo, é a oração. Não tem como a gente abrir mão disso. Nada, como diz o Wesley, Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Não pode ser o seu casamento, pode ser o seu relacionamento com o seu filho, pode ser o seu relacionamento com os seus pais, seja qualquer área do seu relacionamento familiar, ou seja, a sua espiritualidade, que precisa ser restaurada, ela só vai acontecer mediante um tempo de oração. Ela só vai acontecer mediante o povo buscar a face do Senhor. Ela só vai acontecer quando nos dispusermos a dobrar os nossos joelhos e a nos humilharmos diante do Senhor. Não tem como. Não tem toque de mágica, não tem varinha de condão, não tem mistério, não tem segredo oculto, é dependência exclusiva e relacionamento com Deus. É separar o tempo com Deus, é ir para o seu quarto, é se isolar para estar com o Senhor, é se humilhar diante dele, é se render diante dele, é clamar diante dele, é chorar diante dele. E eu te confesso, não sei quanto tempo você vai levar nisso, mas tem que acontecer isso, senão não acontece nada. E foi assim que Neemias e Esdras restauraram o povo. Palavra
oração. Palavra, oração. Palavra e oração. O povo foi se humilhando diante da palavra, se quebrantando diante da oração, e os muros foram reerguidos. As casas foram restauradas. O templo foi reedificado. As pessoas foram novamente buscar o Senhor por causa das disciplinas espirituais. Uma segunda coisa que eu percebo nesse texto, aí já está no capítulo 2, 13 a 17, de Neemias. (13 a 17), você precisa fazer um inventário da realidade que está a sua vida. Você precisa fazer um diagnóstico, você precisa entender como é que as coisas estão. De noite, saí pela porta do vale, isso Neemias falando, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e olhei e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e o açude do rei, mas não havia lugar por onde passar animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, e nem aos que faziam a obra. É até aqui. Ele anda por aquele ambiente, ele analisa como é que está o cenário de desgaste. Verso 17, ele diz para as pessoas: olha, você está vendo a condição de miséria que nós estamos? Ele faz uma leitura, ele quer entender como é que a coisa está. Ele faz um inventário de como aquela situação está. Como é que está o meu casamento? Como é que está o meu relacionamento conjugal com a minha esposa? Vou fazer um tour na mente agora para saber como é que está o nosso casamento, como é que está o nosso convívio. Eu vou entrar em áreas da minha família, da minha casa, para eu conseguir entender, para eu conseguir vislumbrar o que está realmente acontecendo. Faça um inventário. Procure entender como é que está a sua casa. Procure parar um tempo para meditar espiritualmente como é que está a sua vida espiritual. Faça um inventário, faça uma análise, crie um diagnóstico para você entender como é que essa situação está, se essa situação está boa, se essa situação está média, ou se essa situação está uma miséria. Estrategicamente, mapeie a sua vida, meu querido. Não se distraia. Não ande despercebido. Faça um inventário disso. Passeia por esse ambiente seu. Reavalie esse negócio todo. Minha casa pode ser melhor. Meu casamento pode ser melhor. Meu relacionamento com meus pais pode ser melhor. Meu relacionamento com Deus pode ser melhor. Terceira coisa que ele faz aqui, ele resiste aos inimigos. O verso 19 do texto, aparece uma trindade demoníaca aqui. Esses três aqui eram filhos do capeta, representantes diretos do inferno. Sanbalate, Tobias e Gesem eram os opositores da reconstrução. Eram aqueles que perturbaram aqueles no passado, que tentaram reedificar, que não conseguiram. E a gente precisa então resistir. Pedro diz, nesse texto aqui, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. É interessante que nesse capítulo, durante todo o tempo de Neemias, o povo trabalhava com as ferramentas e o povo estava com a arma na outra mão. O povo pelejava espiritualmente. E aí, como eles oravam, como eles clamavam, até os planos do inimigo caíam para eles.
a gente vai se infiltrar no meio deles e a gente vai fazer essa obra cair. O diabo, queridos, ele é infiltrativo. Diabo não tem chifre, diabo não tem rabão, diabo não tem garfo, não tem tridente. Diabo não tem silhueta, é um ser espiritual perverso, disposto a roubar, matar e destruir. E ele é infiltrativo, tenta entrar despercebido, com uma linguagem, com um jeito muito doce, com um discurso muito bem acolhido para muitas pessoas. Então a gente precisa identificar quem é o inimigo. O inimigo é minha esposa? Não é. O inimigo é meu marido? Não é. O problema principal que é o meu filho? Não é aquele. Os meus pais são... Não é seus pais. O próprio Paulo vai instruir, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra a pessoa, mas contra principados, contra forças espirituais que cooperam nas regiões celestiais. E a gente precisa discernir isso, a gente precisa resistir. E Neemias, durante o tempo todo, ele resistiu. Havia uma estratégia espiritual para defender aqueles muros, para defender aquela casa. Havia vigilantes o tempo todo. E é interessante que no capítulo 7, no verso 3, na parte B do texto, ele coloca os chefes das casas na frente das suas casas durante a madrugada. Eu estivesse naquele cenário, pela madrugada, eu estaria aqui, seria minha casa, eu estaria de guarda, de prontidão, de vigilância na minha casa. Protegia o muro, mas protegia a casa. A gente precisa resistir ao inimigo. Vai combater contra a sua casa, vai combater contra o seu casamento. Mas a Bíblia diz, a Bíblia garante, esse verso 18, olha que verso 18 de Neemias 2, olha, a boa mão do meu Deus estava comigo. Glória a Deus. A boa mão do meu Deus estava comigo. Uma das nossas leituras bíblicas no mês, nesse período de campanha, foi o Salmo 139. E no momento, o Salmo 139, ele diz assim: tu me cercas pela frente, tu me cercas por trás, e a tua mão está sobre mim. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está com ele. O que nós não podemos é recuar no propósito, crescer espiritualmente e restaurar a nossa casa. A gente não pode abrir mão. E para finalizar, capítulo 2, verso 17, para ele terminar, tome uma atitude de restaurar a sua família. Então ele disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Agora olha só o que ele diz: venham e edifiquemos os muros de Jerusalém, e vamos deixar de ser opróbrio. Vamos deixar de viver nesse marasmo, nesse sofrimento, ser sempre refém, de ver a nossa casa, de ver a nossa família. E Neemias, ele vai e chama o povo para colocar a mão na massa, para arregaçar a manga. Isso não depende do outro, isso não depende só de Deus, depende de mim. E olha que coisa interessante, à medida que essa geração aqui começou a reconstruir suas casas, a reedificar os muros, a restaurar a espiritualidade, aqueles que permaneceram lá na Babilônia, vocês lembram? Eles começaram a escutar: olha, está acontecendo um movimento poderoso em Jerusalém, vamos voltar para lá. Aí vinham caravanas e caravanas retornando para Jerusalém. Por quê? Porque eu e você, porque alguns, talvez alguns poucos, decidiram ser e se levantar como restauradores. Que não quer mais ser o próprio, que não quer mais ser refém do diabo, que não quer ver mais a sua casa sendo destruída, seu casamento sendo jogado pelo ralo. Então, queridos, vamos orar sobre isso. Vamos colocar de pé. Vamos entregar ao Senhor as nossas vidas.
tem uma palavra que eu acho muito interessante, tem uma frase que eu acho muito interessante. Neemias diz aqui: e o povo estava animado para a boa obra. E sabe que às vezes a gente acha que a obra de Deus, a boa obra, sabe onde é? Dos campos missionários. Vamos fazer a obra! Vamos fazer a obra, amado! Vamos fazer a obra, vamos fazer evangelismo. Isso também é boa obra. Vamos fazer a obra, queridos, vamos evangelizar. Vamos. Vamos fazer a obra de Deus, vamos sair para uma campanha missionária. Vamos. Mas a boa obra, a principal obra, ela começa dentro de casa. É ali que você precisa ser obreiro. E eu preciso ser obreiro.